Olá, 27 de janeiro de 2016, quarta-feira. E hoje começa, oficialmente, não tão oficialmente assim, porque a CBF não está considerando jogo oficial esses jogos da Copa Sul-Minas, mas eu acho que isso vai se resolver. A Copa Sul-Minas, abrindo o calendário do futebol, nem o calendário também, porque não estava no calendário, abrindo o futebol brasileiro em 2016. Uma rodada de bons jogos com os catarinenses envolvidos. E vamos ver até onde isso vai, até onde vai essa queda de braço que já poderia ter sido resolvido há muito tempo entre algumas federações, entre elas a catarinense, o Delfim, que era para estar lá na presidência, e os clubes grandes, principalmente Grêmio Internacional, Cruzeiro, Atlético, Flamengo, Fluminense, que são os que têm mais força, Não que os nossos não mereçam crédito também. E até anteontem tinha um apoio irrestrito dos clubes de São Paulo, dos 4 grandes, para fazer a Sul-Minas, Corinthians, Santos, a Palmeiras e o Palmeiras. E hoje já parece que não tem mais. Parece que os paulistas ficaram quietos. Não estão dizendo nem que sim, nem estão dizendo que não. Estão dizendo o quê? Que é problema da CBF. E o negócio que saiu ontem, que eu vejo muito esporte, na ESPN, no final da tarde, de que foram entrevistar o atual presidente lá, o CBF, que está no lugar do Marinho, do Del Nero, e perguntaram para ele sobre aquela nota que a CBF não ia dar apoio, não ia dar nada. Tu acredita? Ele não sabia da nota. A nota tinha sido redigida pelo Del Nero e o Feldman divulgou. Tu vê só que absurdo. Não digo para ti que o cara está só sentado na cadeira para dizer que está, porque o outro não pode estar. Não sabia da nota. Que ele ia se inteirar dessa nota. Aí não é o futuro presidente da CBF? Não, esse não é o coronel, não. Ah, não é o... Esse não é o coronel. Então esse aí está só lá Aspone. Está de Aspone lá. Então, estão fazendo um rodízio. Então o cara não sabia da nota que a CBF tinha soltado, que não ia dar apoio, aquela coisa toda lá. Aí complica, Aí não é futebol organizado, e quando a coisa começa mal feita, sempre, ou quase sempre, 99% termina mal feita. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisporte desta quarta-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipeças, casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. O mais importante de tudo é que a bola oficialmente começa a rolar a partir de hoje, nos jogos da Copa Sul-Minas Rio, os jogos da Liga, e também o que mais importa, o que mais está mobilizando o torcedor brasileiro são os regionais que começam também nesse final de semana. Tem a participação dos catarinenses na sua largada. E o que se questiona hoje, que a mídia, principalmente a mídia carioca, está botando muito aí, é o seguinte: primeiro teste do Muricy no comando do Flamengo. Primeiro teste do Muricy. Então, o Muricy não está colocando a prova, não está sendo colocado em prova. O Muricy é técnico para colocar em prova? É um grande técnico, é um técnico de renome, é um técnico que tem uma qualidade. É um dos maiores nomes hoje ele e o Tite são os dois de maior nome aí no futebol brasileiro. Ele tem uma qualidade, mas aí eu vejo essas manchetes assim, colocando em risco, colocando em dúvida o trabalho de um profissional, como é o caso do Tite, é o caso do Muricy. O Muricy tem uma história dentro do futebol brasileiro. Tu quer ver uma coisa? O Tite não foi campeão brasileiro com o pé nas costas, né? Ganhou tudo, foi campeão mundial no Corinthians, tudo.
Se perder 2, 3, 4 partidas no campeonato, os caras já começam a questionar o trabalho do cara. Não, Esquece tudo aquilo que fez o ano passado. Não, até porque existe assim, ó, houve um desmanche muito grande, né? Ah, desmanche aí não quer saber. Não, no Cruzeiro houve o desmanche e dispensaram o Marcelo. O quem? No Cruzeiro. Não. O Cruzeiro foi bicampeão, Marcelo. Não. O Marcelo já tinha saído. Não, Marcelo, senhor. Claro que sim. Não, senhor. Não, claro. O Marcelo já tinha saído. O Marcelo já estava no Palmeiras. O Marcelo já estava... Mas o desmanche, isso é natural. Lá do técnico Palmeiras no começo do campeonato chamava Oswaldo Oliveira. Depois de 4 rodadas, o Marcelo foi dispensado do Cruzeiro e o Oswaldo Oliveira, que foi lá pro Botafogo ou Flamengo, se não me recordo, e daí a coisa deu certo. Como que não? Eu não tenho certeza disso. Eu tenho. Então, por isso que eu não vou discutir contigo que eu não tenho certeza. Quando eu tenho era certeza, o Oswaldo Oliveira. Quando eu tenho certeza, eu discuto. Quando eu não tenho certeza, eu me curvo. O técnico era o Oswaldo Oliveira, no começo, e ele no Cruzeiro. Aí ele perdeu 3-4, já não é mais aquela coisa toda. E perdeu 3-4 por quê? Que está sujeito a acontecer com o Tite, porque foi um desmanche total, né? Mas só o que acontece, desmanche. Zé, quem assistiu a Copa São Paulo, de futebol júnior, você nota que os meninos que estavam jogando, isso aí também vale para o Flamengo, tá? Também vale para o Flamengo. Os meninos estavam jogando de uma forma profissional. Os grandes, definido. Né? Os grandes. Não, nós estamos falando de quem? Os grandes. Não, mas nós estamos falando de quem? Se eu estou falando aqui do Corinthians e estou falando do Flamengo, é do Corinthians e do Flamengo que eu estou falando. Só dos grandes. Que o Tite deve ter tido participação na conversa com a comissão técnica da base para que se faça um padrão de treinamento. E esse padrão de treinamento apareceu na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o que eu quero dizer. Apareceu mais para mim, e eu disse isso aqui já no começo da competição, a individualidade, a qualidade de 4 ou 5 jogadores do Flamengo e 4 ou 5 jogadores do Corinthians. Esses desequilibraram. Foi dos times grandes. Não, mas são detalhes... E são jogadores que já atuaram no time principal ano mas passado. São detalhes que você, às vezes, você não consegue perceber, ou às vezes passa despercebido, do porquê que eu disse que o Tite deve ter tido esse contato com a base do Corinthians, porque eu tinha aqui no ano passado enaltecido a maneira sincronizada que jogava a defesa do Corinthians. Eles deixavam 90% do adversário em impedimento. E nessa competição, na Copa São Paulo, a mesma coisa, o padrão de jogo na marcação, na saída da linha de impedimento, era quase que preciso. Foi tão Naquele jogo, foi tão boa que anularam, foram sair, deixaram o jogador do Flamengo em condições, anularam o gol e tomaram 2 gols em contra-ataque. Então é por isso que eu estou dizendo que a gente tem que perceber os detalhes de um jogo de futebol. E esse foi um detalhe. Então quando você dá uma bobeada, os teus companheiros todos saem e você fica, você botou tudo por terra. Então dá para notar que já existe um padrão nesse grupo que está aí no Corinthians, que vão ser aproveitados alguns jogadores pelo próprio Tite, como também alguns jogadores do Flamengo vão ser aproveitados pelo Muricy. O que, dentro da minha linha de raciocínio, que eu iniciei falando do Muricy, eu acho que é muito cedo para se colocar pimenta nos olhos dos outros. Querer que o Muricy, já nesse jogo, que é um clássico do futebol brasileiro, entre Atlético Mineiro e Flamengo, valendo pela Copa Sul Minas Rio, que já coloque em dúvida, coloque em jogo o questionamento do resultado em favor do Muricy ou contra o Muricy. Eu acho que para começar, início de temporada, treinador estreando na equipe, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu não vejo assim, aquela responsabilidade, aquela obrigação de time que volta de temporada e que desmancha o elenco, que troca de técnico. Isso é um jogo normal, tomara que seja um bom jogo. É um bom prenúncio aí para quem tem TV fechada, tem jogo para as 9. Tem aqui, deve passar aí quase todos os jogos. Nós temos tem jogo hoje e tem jogo amanhã. O Criciúma com o Cruzeiro, o Fluminense com o Atlético Paranaense. Esse Criciúma e Cruzeiro, quando é que é? É amanhã. Amanhã, quinta? Não, hoje, quarta. Hoje. E Fluminense Clube Atlético Paranaense hoje. Também. Também, 19h30.
Aqui passa um ou passa outro. Deve passar o Fluminense. Hoje ainda também Internacional e Curitiba. Passa, 21h45. Passa para fora de Porto Alegre, né? Quinta-feira, Avaí Grêmio. Lá no Índio Condá, passa, 21h45. Por que no Índio Condá, Zélio? O Avaí estava com o problema da grama lá, né? Que estava sem grama. Tá, mas por que ele fez no Índio Condá? Ah, fez no Índio Condá, porque... Não dava para fazer no Scarpelli? A torcida gaúcha lá é... Não dava para fazer no Scarpelli? No Scarpelli ele só botava os 2.000 torcedores, 3.000, cabe lá no canto do Avaí. Lá no Índio Condá, tu pode ter certeza que ele vai ganhar um dinheirão. Lá vai encher aquilo lá. Porque vai a turma do Internacional, que lá é Internacional e Grêmio e Chapecoense, os três. A turma da Chapecoense vai, e vai a turma do Grêmio para torcer a favor do Grêmio e do Internacional para torcer contra o Grêmio. Tu acha que a turma da Chapecoense vai? Vai, torcedor vai. Até porque lá eles são dos dois. Eles dividem Chapecoense e o outro, Gaúcho. Então vai dar pode ter certeza que vai ser uma das maiores rendas da rodada aí. Vamos ao break, retornamos na sequência, falando um pouquinho aí sobre o Campeonato Catarinense também, né? Começa sábado a edição de 2016. Voltamos na sequência com Unisport. Estamos de volta com Unisport. Tu disse que não jogou bem? Diz que jogou na Tupi, tudo. O Anacleto disse que foi campeão na Tupi. Jogou na Tupi? Jogou com um monte de craque aí. Nunca vi, nem fotografia. Não tem foto? Não, ele mostrou uma foto lá de... Eu mostrei uma foto que eu jogava, vê se está no meu Facebook. É futebol de areia. Futebol de areia. Futebol de areia com aquela bola de pano. Não, futebol de... Não, futebol de areia com aquela bola de pano. A foto que botaram no Facebook foi o Iron que botou, da Celeste. Futebol de salão. Pois é, com aquelas meias... Sabe onde era aquela... Aquelas bolas meia que fazia, né? Aquelas bolas de meia que não aquela bola pesada. É. Tu sabe onde é que era aquele campo? Onde é a prefeitura hoje. Onde é a prefeitura. Vamos de início aí a tabela dos jogos aí de hoje. Primeiro... Da Copa Sul-Minas. Copa Sul-Minas. Vamos lá. Sul-Minas Rio. Primeira Liga. Primeira Liga. Vamos tratar de Primeira Liga, que é o que eles querem. Primeira rodada hoje. 19h30, Criciúma e Cruzeiro, Fluminense e Atlético Paranaense. Ainda hoje, 21h45, Internacional e Curitiba, e Avaí Grêmio é amanhã, tá? Quinta-feira. É 19h30. Mudou ali. E é em Chapecó o jogo. No grupo C, 21h45, Atlético Mineiro e Flamengo. E na quinta-feira, 19h30, América Mineiro e Figueirense. Esse Atlético Mineiro e Flamengo vai ser o jogo da TV aberta, né? Vai, 21h45. Esse jogo do Plim-Plim. Do Plim-Plim. O que tu acha dos catarinenses? O Criciúma com o Cruzeiro? Olha, eu acho que é uma competição em que se esperava uma valorização, eles até entraram porque eles comungaram com o mesmo pensamento do Delfim e fazem parte hoje, eles fazem parte do grupo de 15 que fundaram a Primeira Liga Nacional. Então, eles vão competir, mas eu acho que o mais importante para eles não é essa Copa Sul-Minas. O mais importante para eles é no final de semana. Amanhã tem Avaí Grêmio. Lá na Arena Condado, aí. A vantagem é do Grêmio, né? A vantagem do Grêmio. Então, o Avaí dá informação ainda. O Avaí teve dificuldades sérias. O Avaí perdeu meio time aí, só que foi embora porque não pagaram. Eu acho que o grande jogo aí fica por conta do Flamengo e Atlético Mineiro, que é esse jogo de hoje. É um jogo interessante. Acho que é Internacional e Curitiba jogando, o Internacional jogando em casa. Mas não vejo assim. Depois, grande jogo o América Mineiro vai enfrentar o Figueirense lá no Independente. Não é um grande jogo. Fluminense vai Pode pegar... até que durante o decorrer do jogo se transforme numa grande partida. O Fluminense vai pegar o Atlético Paranaense. E o Criciúma vai jogar contra o Cruzeiro. Eu acho que o grande jogo aqui, dessa rodada, está aqui Atlético e Flamengo. Esse é o grande jogo. E é o jogo da televisão. E já no final de semana, aí já está programado já o Campeonato Catarinense, né? No sábado nós teremos Chapecoense Internacional lá no Índio Condá.
Também no sábado, Guarani e Joinville, lá em Palhoça. No domingo, O horário, 19h30 do Joinville, 17 horas Chapecoense e Inter. Então continua com o resultado, continua com os jogos. É domingo. 17 horas, o jogo da televisão deve ser. Aqui, sábado, o jogo da televisão deve ser Chapecoense e Inter. No domingo, o jogo da TV, Criciúma e Avaí, 17. Ainda no domingo, Chapecoense, aliás, Metropolitano e Camboriú. Esse jogo vai ser lá no João Marcato? Vai fazer lá no João Marcato, 17 horas. E no domingo, fechando a rodada, 19h30, jogo da TV fechada, Figueirense e Brusque. No Orlando Scarpelli. No Orlando Scarpelli. Bons jogos, hein? Olha, agora nós vamos ver aí, até porque houve uma renovação, acho que os dois treinadores mais novos do Campeonato de Santa Catarina, se não me falha a memória, é o treinador do Camboriú e o treinador do Avaí. São os dois treinadores mais jovens do futebol de Santa Catarina. Do Avaí é interino, tá? Continua com aquele negócio. O Hudson Coutinho... Não, o Hudson Coutinho é do Figueirense. O do Avaí, quem é o técnico do Avaí é o Cabral. O Cabral é o seguinte, era interino, foi para titular. Se ganhar, fica, entendeu? Se perder 2, 3 jogos, tchau. O negócio do interino promovido é esse. Se ganha, fica. Se perde, vai embora. E o Espinosa foi pro Metropolitano. Metropolitano. Esse, como já tem uma bagagem muito grande, vai ter um arrego maior. Pode perder um pouquinho mais, mas também não pode perder muito que não aguenta. Essa é a sistemática, né? Do treinador no futebol brasileiro. E o nosso representante aqui da região, que é o Camboriú, vai jogar contra o Metropolitano lá em Jaraguá do Sul, até porque o Metropolitano está com problema de estádio e fechou todo o campeonato catarinense para o João Marcato, lá na cidade de Jaraguá do Sul. E esse é o jogo de estreia. Eu não sei, Zé, normalmente a federação, ela coloca aí um aparato de cerimonial para a abertura do campeonato. Teremos esse ano, já que você vai chegar com o homem da barba lá? O ano passado já não teve. Só o hino nacional lá. Até porque, por exemplo, para mim teria que ser Chapecoense Internacional. Não, vai ser esse. Eu, particularmente, acreditava que fosse o Figueirense e Brusque. O Figueirense foi o campeão no tapetão, mas foi o campeão do ano passado. O Figueirense abrindo o campeonato lá contra a equipe do Brusque. E falar em abertura do campeonato, ontem teve o lançamento oficial. Eu ia falar agora sobre campeonato. isso. Então ontem foi, tá aqui, a foto aqui na minha frente, tudo sentado, que o Delfim não pode ficar em pé. Está com o pé quebrado. Fala para... Está aqui o presidente do Amaro. Esses outros aí são da RBS, não conheço. Para dar abertura que foi ontem às 2 horas, num hotel em Florianópolis. E ontem também teve aquela... Não foi no hotel, foi lá na RBS? Na Ordem dos Advogados lá, na OAB. Tá. Foi lá na OAB. Normalmente era em hotel. Aqui, ó. Teve também ontem a Copa Santa Catarina Sub-20, que vai começar agora em março. E o Marcílio vai participar, tá? Aqui, essa reunião que você tem aí, é a reunião que foi feita, uma prévia, e agora, no mês de fevereiro, teremos aí o Congresso Técnico oficial já confirmando todos aqueles que participam. Não está nessa relação aí, Zélio, não está nessa relação aí o Litoral. Não, aqui está Figueirense, Criciúma, Avaí, Joinville, Metropolitano, Guarani, Marcílio Dias, Tubarão, Operário de Mafra, Porto. E Porto, 10. Então não vai disputar. Então não está Chapecoense. Mas o Litoral pode. E nem o Atlético de Ibirama.
Mas isso aqui, como não é obrigatório, não quer dizer que o Atlético de Birama não queira disputar o campeonato catarinense. É o seguinte, foram convidados todos os clubes da primeira e segunda divisão. Então, aquela pendenga de que o Atlético mandou uma carta desistindo, de que há um comentário que quer voltar atrás e a federação diz que pode, aí tiraria a vaga do Litoral. Correto? Não é que tira a vaga do Litoral. Não dá vaga ao Litoral. Vocês têm uma mania, tá, de falar as coisas prevendo uma coisa que não está certa ainda. O que eu estou dizendo? A vaga hoje, se ele quiser... Não é a vaga, não é a vaga. Hoje a segunda divisão, hoje ela é composta por Atlético de Birama e os demais clubes. Mas o Atlético de Birama tem uma carta na federação. Ele solicitou a licença do campeonato catarinense. Não foi uma licença por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Tá, não foi. E daí? Ele não quis participar, ele abrigou de participar. Ele não querendo participar da A, ele vem para B. Essas coisas que eu não entendo. Todo mundo gasta, investe, briga para subir de... Mas daí o que eu assim, de coisa. Você não tem dinheiro. Birama, peraí. Você não tem dinheiro. O dinheiro. Atlético de Birama briga para descer. Não é brigar. Por que ele já não foi rebaixado, então? Não é brigar. Deixava o Marcílio? Ele brigou em campo. Não, o Marcílio não ficava ainda. Ficava o Guarani? Ficava o Guarani. Então, ele brigou em campo e ganhou. Só que acontece, fizeram lá a previsão orçamentária para 2016, não era compatível para participar da primeira divisão. Pode ser compatível para participar da segunda divisão. Eu estou vendo aqui a foto de um cidadão aqui sentado na mesa. Sentado à mesa. Não, para mim na mesa. Eu sou lá de Camboriú, tá? Tá bom. Por favor, não... És meu professor de português agora? Não. Então tá bom. Sentado à mesa. Isso. Com crase. Certo. À mesa. E que jamais eu pensei que veria uma reunião de um conselho técnico do Marcílio com essa figura indesejável sentada à mesa. Infelizmente está aqui e é o primeiro até aqui do canto. Sabe de quem que eu estou falando, né? É o representante do Clube Náutico Marcílio Dias. Era para estar lá? Ele é o representante, Era para estar lá? Ele é o representante. Oficialmente era para estar lá? É. Dentro da lei era para estar lá? Não, agora é. Tá bom então. Tchau. Agora ele Nem vou dar tchau pra ti. Tchau só pra mim. Agora nem focalizei. Como é que é ele tchau não pra mim? merece. Como é que é tchau pra mim? Como é só pra mim? Como é que é tchau só pra mim? Faz assim, ó, tchau assim, ó. Faz assim pra ti, então, só tchau. Não. Ele nem merece falar mais. Bota mas lógico. Até prova em contrário, o José Carlos indicou o Egon da Rosa para ser o coordenador de futebol do Marcílio. Até prova em contrário. Eu tenho que ouvir isso, né? Vamos lá.